Fala galerinha, pra quem não me conhece, meu nome é Thaíses e eu lancei um desafio pra mim mesma e pra vocês também de acompanhar, né? Que é a série Quem é na Bíblia. Quem me conhece sabe que eu gosto de ler, de compartilhar textos da Bíblia nas minhas redes sociais. Então eu coloquei esse desafio a mais de gravar alguns vídeos com alguns personagens da Bíblia falando quem é esse personagem, de onde ele veio, qual que é a sua história. E eu convido você a participar comigo desse desafio. E aí, topa? Então, vem comigo! Então vamos lá, meu povo, Bíblia na mão e vamos saber quem é Abraão. Quem é Abraão? Quem é Abraão? Rapaz, rimou esse negócio aqui. Abraão, ele é da descendência de Sem. Lembra de Noé? Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E eles ficaram responsáveis por repovoar toda a terra depois do dilúvio. Não deve ter sido uma tarefa tão difícil, não é? O nome do pai de Abraão era Terá. Terá, ele teve Abraão, teve Arã e teve Naor. Só que Arã faleceu enquanto o pai dele ainda era vivo e deixou um filho, que é o sobrinho de Abraão, que se chamava Ló. Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Uma curiosidade sobre o pai de Abraão é que em Josué, capítulo 24, versículo 2, diz que ele era idólatra, ele adorava outros deuses. Então Abraão ele veio desse contexto familiar. Embora eu acredite que eles também conheciam sobre Deus, acho que havia uma mistura de crenças ali, porque Abraão sabia quem era Deus, ele conhecia Deus, o Deus único, o Deus Jeová, porque quando ele foi chamado, ele reconheceu e sabia muito bem, e serviu, e seguiu, e ouviu a voz desse Deus. Aquele chamado que a gente conhece, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Atos capítulo 7, versículo 2, Estevão esclarece que esse chamado de Abraão ele foi feito primeiramente em Ur dos Caldeus ali, na sua cidade, na sua parentela. Ele estava ali na instabilidade, no seu lar, rodeado de pessoas, um lugar onde tinha muita idolatria, e Deus pede para que ele saia dali. Interessante que a gente não sabe muito bem o porquê, mas a família de Abraão saiu de Ur dos Caldeus junto com ele sentido Canaã. Mas eles pararam no meio do caminho em Harã, que é uma cidade que tem o nome do filho falecido de Terá. Eles param em Harã e ali mesmo eles ficam durante muito tempo, até Terá falecer. Só depois que o pai de Abraão, Terá, morre, que Abraão sai dali e aí ele vai peregrinar, vai pegar sua tendinha e ir rumo à cidade que Deus mostraria para ele. Abraão, então, ele se torna peregrino, ele leva junto com ele para essa missão a sua esposa, leva Ló, a esposa de Ló, e os seus bens, ele já tinha alguns servos e mais alguns agregados, e ele ficou mula para a cidade onde Deus mostraria que ele nem sabia onde é. Né, meu gente? Mas o que acontece é que Abraão, ele para ali em Negueb, e aí o negócio fica complicado, pessoal. Por quê? Porque daí a fome bate. E, gente, como que é você com fome? Ai, até me deu fome agora. Então a fome pairou ali naquela região. E Abraão então teve uma ideia. Vou descer para o Egito lá de ter comida. Então Abraão pega novamente a galerinha, tudo que ele tem, e desce sentido Egito. Mas aí, meu amigo, Abraão ficou com medo. Ficou com medo. Por quê? Porque ele pensou, a minha esposa ela é muito linda, é maravilhosa, é esbelta, estrangeira. Chegar lá, eles vão saber que eu sou marido dela, vão me matar para ficar com ela. Então ele teve a ideia de mentir, né? E ele pensou o seguinte: você vai dizer, Sara, que é minha irmã. E assim aconteceu. Os príncipes de Faraó levaram para ele essa informação e ele pegou Sara para ele. E, gente, que será que ele deve ter pensado, hein, na hora? Ou vou dar minha mulher aí pra ele. Vou dar minha mulher pra ser esposa dele, aí eu perco a mulher e... Mas às vezes, de vez em quando, a gente faz umas coisas assim que não faz sentido, né? A gente fala, não, porque a fome bateu no cérebro, aí já ficou meio doido. Só que aí, gente, Deus ele interviu, porque essa falta de fé de Abraão
poderia ter causado os grandes problemas para a esposa dele, né, gente? Só que Deus, ele, né, atuou ali naquela hora, colocou juízo sobre a casa real e aí Faraó devolveu a esposa dele para Abraão. Mas, gente, pensa no perrengue que não deve ter sido esse negócio aí, viu? Abraão, ele acabou conquistando algumas coisas por causa de Sara. Então, ele ganhou boi, ele ganhou ovelha, ele ganhou servos, ele, enfim, ficou mais rico do que ele já tinha umas coisinhas, ele ficou rico agora, né? E Ló, né, que tava ali junto com ele, acabou ficando rico também, né, bebê? Porque Abraão, então, ele volta para Negueb e chegando lá, ele estava com tanta coisa. Gente, imagina, Abraão, ele estava com um negócio aqui e Ló junto com as coisas com ele e começou a juntar, daí começou a não ter mais espaço para poder ficar. Gente, o que foi isso? Então, né, como vocês acabaram de ver, acabou juntando muita coisa que eles tinham os bens juntos e acabou dando essa confusão, essa bagunça que aconteceu aqui. Foi de propósito que eu fiz, só para vocês entenderem melhor. E aí Abraão teve uma ideia, falou, ó, a gente é chegado, a gente é irmão, a gente é amor, então vamos fazer o seguinte, vamos cada um ir para um canto, porque os nossos pastores já estão brigando, é muita coisa, então você vai para a direita, eu vou para a esquerda, você vai para a esquerda, eu vou para a direita, você vai para lá, eu vou para cá, e assim foi o que aconteceu. Só que os olhos de Ló cresceu, entendeu? Então ele olhou lá aquela cidade, viu benefícios ali, uma bela planície, uma natureza, bens materiais que ele já imaginava, e aí ele escolheu ir para lá e foi. Só que ele não levou em consideração a situação moral e espiritual de onde ele estava indo. Porque, gente, ele estendeu a tenda até Sodoma. E a gente sabe que a Bíblia fala que Sodoma era o lugar onde a perversidade, a idolatria estava no coração do povo. E Ló, servo de Deus, foi para lá. Bom, vamos parar por aqui então na história de Abraão, porque a história dele é longa. E espero que vocês tenham conhecido um pouquinho sobre a trajetória dele até ele sair do Egito. Num próximo vídeo a gente conversa um pouco mais sobre isso. Então, pode falar o que vocês acharam, o que vocês aprenderam sobre Abraão. Eu vou dizer para vocês algumas coisas que eu entendi sobre esse personagem. Ele foi um homem comum, como eu e você, porém ele tinha uma fé muito sincera, vacilante, porque ele errou, ele mentiu, ele duvidou, mas uma fé muito sincera. Ele saiu da casa, gente, a gente lê assim, parece que não presta atenção. Ele abandonou tudo que ele tinha, deixou tudo que ele tinha para poder servir a Deus. E infelizmente, às vezes, na primeira dificuldade que aparece, a gente já não quer mais servir. Ele teve várias dificuldades, ele passou por muitos problemas. Primeiro, ele teve que abandonar a sua cidade, onde ele morava, o seu cantinho. Ele perdeu o pai, ele perdeu o irmão, ele virou peregrino, ele deixou de morar na sua casa para viver em tenda. E isso porque a gente nem tá no final da história de Abraão, né? Essa é a metadinha da história de Abraão. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre ele. Leia na Bíblia sobre esse personagem. Se você não entendeu alguma coisa, se você gostaria de acrescentar alguma coisa, gente, sou super aberta, vamos conversar, vamos discutir sobre esse assunto melhor. De repente você tem algum conhecimento a mais, se gostaria de compartilhar também sobre a vida dele, fique à vontade, vamos falar sobre isso. Compartilhe esse vídeo com alguém que gostaria de saber, de repente, um pouquinho sobre essa história e aguardo vocês aqui para continuarmos sobre a história de Abraão, beleza? Então é isso, gente. Tchau, tchau pra vocês.